Olá, amigos. Olá, amigos, muito boa noite. É uma alegria imensa. Nós estamos com a nossa primeira live do projeto Cuidador de 2021. Uma alegria muito grande. Muito bem. Nossa, doutor Luiz, que alegria imensa! Obrigada pela sua participação. Saudades. Muito bem. Gleison, o pessoal já está chegando, então eu vou começar a conversar um pouquinho com vocês, né? Muito bem, eu sou a Vera Bifulco, sou coordenadora do Projeto Cuidador. E o que é o Projeto Cuidador? O Projeto Cuidador é um projeto que capacita cuidadores formais ou informais, ou aquela pessoa que deseja fazer do cuidar uma nova experiência profissional. Muito bem. E hoje, nessa live, aqui, ó. Muito bem. Espera lá. Vamos lá. Eu acho. Ótimo. Olá! Muito, é sempre uma alegria. Quando dá certo a tecnologia, eu falo, pronto. O Já universo está a começamos nosso bem. favor, com É. certeza. Muito bem. Ai, Marcela, eu estava começando a conversar que é a primeira live do Projeto Cuidador, né? E o que é o Projeto Cuidador? O Projeto Cuidador é um projeto de capacitação de cuidadores formais e informais e todas aquelas pessoas que desejam fazer do cuidar uma nova experiência profissional, né? Então a gente tem cursos, a gente mantém esse diálogo aberto, sempre tentando passar o máximo de informação fidedigna, né, e orientação para todos. Temos a nossa página no Instagram, no Facebook, e hoje, a primeira live do ano de 2021, nós temos uma convidada muito especial. Antes de mais nada, uma querida amiga que eu admiro demais, tenho um carinho profundo por ela, que é a enfermeira Marcela Tardelli, que já já vai se apresentar, né? A Marcela Tardelli, deixa eu só avisar uma coisinha para vocês, o nosso próximo projeto, o nosso curso de uma semana, né, vai ser do dia 8 ao dia 12 de março, sempre as aulas das 19 às 21 horas e de segunda a sexta-feira, com 8 profissionais. E neste próximo projeto Cuidador, nós vamos ter justamente a presença da enfermeira Marcela Tardelli. Muito bem. Marcela, você trouxe um tema maravilhoso, um tema que muitas pessoas desconhecem o conceito. Então, para começar, né? Batendo o martelo aí, para começar, eu quero que você se apresente agradecendo imensamente a sua participação, essa sua disponibilidade maravilhosa. Ter você conosco é uma alegria imensa. Então, quem é Marcela, tá? O que faz e o que são essas práticas integrativas? E o que isso tem a ver com autocuidado? A palavra é sua. Já começou bem, né? Ai, Verinha, olha, você sabe, quem vai assistir, a gente vai falar, essas duas ficam se elogiando, mas a gente se ama mesmo, É não tem jeito. verdade. Então, assim, queria agradecer enormemente pelo carinho que você e você, enquanto pessoa do Projeto Cuidador, tem com a gente, comigo e com a oficina, né? É um prazer, assim, uma honra estar aqui hoje, estreando aí lives do Projeto Cuidador e estreando a live de 2021. Que seja um ano aí de muito sucesso, porque o sucesso do projeto implica sucesso no cuidado, né? Então a gente deseja de coração mesmo que isso chegue cada vez mais em mais cuidadores. Isso aí. Bom, como a Vera disse, eu sou enfermeira de formação, né? Me formei na Unifesp já faz 10 anos. E aí, com isso, eu venho de um tempo para cá
me aprimorando em algumas áreas. Então, fiz minha pós-graduação em oncologia, depois me aprofundei na atenção paliativa, que foi a minha área de mestrado também. E aí, quando eu fui trabalhar, de fato, com uma equipe de cuidados paliativos, eu também tinha o desafio de conhecer um pouquinho também das práticas integrativas, né? E aí, nessa, eu fiquei pensando, poxa, que prática que eu poderia utilizar no contexto do cuidado com o paciente. E aí, eu pesquisando, encontrei a tal da aromaterapia, né? A gente pode conversar um pouquinho mais sobre as práticas em específico em seguida. E aí, eu fui fazer o curso de aromaterapia, num desafio aí, até de ir, vamos dizer assim, de comprovar algo que eu falava, será que isso aí funciona mesmo? E aí Mas no o que curso, é aroma? Vamos lá, vamos começar com os então conceitos. vamos. No É, curso eu me apaixonei e aí eu virei isso aqui. Eu virei tá. essa enfermeira que gosta de olhar não só para o paciente, mas também para o familiar e para os nossos colegas de trabalho de uma forma integral, né? De uma Tá. forma, digamos assim, holística, não no sentido místico, mas no sentido de olhar o todo, né? E aí, o que são, então, o que é aromaterapia e o que são essas práticas integrativas? Há Uma muito coisa tempo, muito Vera. importante, só um minutinho, uma coisa muito importante, porque tanto você quanto eu, nós temos a formação em cuidados paliativos. E é bom que o pessoal entenda que cuidado paliativo é ver o paciente e família como um todo, né? Então é aquela atenção Exatamente. holística. Vamos Isso, lá. não dá para desvencilhar, e eu acho que faz parte da nossa natureza ir buscando ferramentas para poder atender a essas necessidades, né? Então, hoje a gente vê, eu me surpreendo, assim, com a quantidade de alunos que eu tenho, que eu descubro que também praticam alguma terapia integrativa, né, de alguma forma. Então, isso é muito interessante. Há muito tempo atrás, ela era chamada, aqui elas aparecendo, ó, Marcela foi minha As professora, que linda. alunas, é, Linda, Flavinha. Bom te ver. fã-clube. Fã-clube, até parece, né? E aí, então, há muito tempo a gente usava o termo terapias alternativas, né? E eu quero morrer com esse termo. Eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, É, já vamos começar a utilizar um termo melhor, mais atualizado e que de fato coloca aquilo ali no seu devido lugar. Ninguém quer substituir algo, né? Então não é exatamente. uma alternativa ou A ou B. Nós queremos integrar. Então o que a gente faz são práticas integrativas e Legal. complementares na saúde, né? Em busca da saúde. E aí esse termo, né, que foi diminuído com a sigla PICS, tem sido bastante utilizado e a partir daí, né, o próprio Ministério da Saúde, de tempos em tempos, vem agregando outras práticas à lista de práticas integrativas que são aí reconhecidas pelo Ministério, como a aromaterapia. Então, a aromaterapia ela entra nesse contexto quando a gente faz uso de óleos essenciais que são naturais para poder trazer algum tipo de benefício, de bem-estar, ou promover saúde, né? Tanto no âmbito físico quanto no emocional e o que a gente chama de vibracional. E aí, Vera, eu Então são queria. práticas, vamos lá, vamos dissecar. São Uhum, práticas que ajudam, que acontecem simultaneamente às práticas clínicas, tradicionais, isso, clássicas, isso. Por e que que ajudam, as acho que até práticas. numa resposta mais positiva, né, Com certeza, do paciente. com Tá. certeza. Por que as práticas elas são complementares, né? Por que elas não podem ser alternativas? Dependendo da prática que a gente estuda, ela vai ter uma visão mais corpo e mente, outras mais mente e emoções, né? Cada prática vai trabalhar um determinado aspecto com mais ênfase ou menos ênfase. Mas, em geral, quando a gente fala de terapias que são mente, emoções, elas vão trabalhar muito nossa vibração, né? A gente Hum. vibra o tempo todo.
Então, quem já sentiu dor no peito de saudade ou dor no peito de tristeza, né? E assim, não é uma coisa que Hum. está ali dentro física, é emocional. Então, o que a gente entende enquanto terapeuta integrativo? Que nós temos corpos, fora esse nosso físico, que a gente chama de corpos sutis, né? Porque a gente não consegue ver, eles estão vibrando aqui numa outra frequência que foge em nossos olhos. Então, quando a gente trabalha com práticas integrativas, seja, por exemplo, uma acupuntura, onde eu vou mexer em meridianos, aí você fala meridiano, imagina que eu tenho meridiano, virei a terra agora. Tudo bem que eu posso estar meio gordinha, mas não sou a terra, né? Mas temos, né? A medicina tradicional chinesa, ela traz meridianos energéticos que a gente não vê. Então, o que essas práticas fazem? Elas vão trabalhar essa vibração nos corpos sutis, de modo que eu melhore essa frequência energética, e isso colabora para a minha prática do campo físico. Então, assim, É como se abrisse o campo físico, você melhora esse campo físico, abre esse campo físico até para receber o tratamento Isso, clássico. isso. Porque quando chega aquele determinado incômodo, ele está além do meu corpo sutil, né? Ele vai atingir o meu corpo físico. A prática integrativa, ela não vai conseguir curar algo que está no meu físico, porque ela trabalha em campos sutis. Mas se eu não trato os dois, eu sempre fico em desequilíbrio, né? Então eu Tá. preciso integrar. Se eu tenho, por exemplo, um câncer, eu não vou conseguir tratar um câncer com aromaterapia, porque ele é uma Tá. doença de aspecto físico, mas eu consigo agregar outras práticas que vão melhorar o meu padrão energético, vibracional, para que eu receba melhor um tratamento convencional, para que eu tenha menos reações. Nossa, uma infinidade de coisas assim, que acontecem. Inclusive, e aí fica a dica para a psicóloga, a gente tem alguns óleos essenciais que podem contribuir em sessões de psicoterapia. Ou porque eles ajudam você a falar um pouco mais, é uma pessoa que é mais inibida, ele deixa a pessoa, muda a vibração para que ela se sinta mais confortável para falar, ou para se sentir mais acolhida num ambiente. Então, algumas práticas, como a própria aromaterapia, pode ser utilizada até para você melhorar, fazer uma ambientação adequada para receber aquele paciente. Então, se ele já chega para fazer um PET-CT, nervosíssimo, PET-CT é aquele exame para a gente entender se tem algum tipo de metástase, né? Ele já chega super ansioso. Eu consigo preparar o ambiente através dos óleos essenciais que vão agir quimicamente no paciente, trazendo tranquilidade, trazendo uma sensação de acolhimento, para que ele fala, poxa, acho que eu não estou num lugar tão medonho assim. E Então, é importante isso que você está falando, porque quando a gente faz com que o nosso ambiente, o cenário onde a gente atua, seja o cenário doméstico, o cenário de um consultório profissional, que ele tenha uma energia positiva, que ele vibre positivamente, eu já isso, começo a cuidar do de um jeito ambiente. diferente. Exato. Para Perfeito, receber o paciente. E perfeito. assim, nós somos seres, Vera. Eu tô falando de física e química, não tô falando de. Nós somos seres eletromagnéticos, a gente toma choque na porta do carro quando a gente abre o carro Sim, e está sim. muito eletrizado, né? Vamos dizer assim. Então é natural que quando a gente abrace alguém, por exemplo, que traz essa vibração muito positiva, a gente se contamina com essa vibração. A gente passa a vibrar na mesma frequência. E aí Da também que mesma maneira, funciona quando a gente tem uma pessoa que está um baixo astral, muito negativa, isso. aquela energia para baixo, você fala, você tem aquela sensação de repelir, né? Isso Somos mesmo. energia, né? Somos Somos energia. energia. É Ai, daí tô que vem também adorando aquele essa ditado, conversa. aquele Tô ditado adorando. que as nossas mães dizem, né? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Porque é isso, você pode não fazer exatamente as mesmas coisas, mas quando você faz parte daquele grupo, você passa a vibrar
na mesma Na frequência. mesma Vide as sim, mulheres sim. que, quando convivem muito tempo juntas, elas passam a menstruar ao mesmo tempo, né? Não Os ciclos sabia. ficam. Não, é. Se você tem, por exemplo, mulheres que trabalham no mesmo ambiente, elas começam o ano, cada uma menstruando num dia, quando você vai vendo, os ciclos vão se ajustando até que tá todo mundo de TPM ao mesmo tempo. E por quê? Vai se É afinando, a verdade. gente vai moldando a nossa vibração, né? Então, a maioria das práticas vai trabalhar processos corporais, ou processos mentais ou emocionais, mas sempre buscando mudar a nossa vibração, né? Pensando em trazer uma Marcela, vibração de saúde, como é que você faz isso acontecer na prática? E aonde? tá? A pandemia atrapalhou muito a gente, né, Vera? A pandemia Hum. atrapalhou bastante. Eu vou emendar a sua resposta com um comentário que eu vi aqui, posso? Um Pode. comentário da Aliás, Raquel. deixa eu te falar, eu não estou Fala. conseguindo ver, os comentários congelaram para mim, Ah, tá? Mas tá como você bom. está com uma energia muito alta, os comentários estão todos abertos aí para você, Vamos então ver se você eu pode consigo ir responder. acompanhando. Tá bom. A Raquel colocou assim: Marcela, sou psicóloga de uma equipe de cuidados paliativos. Só por aí você já arrasou, Raquel. E tenho formação em reiki, mas fico constrangida em utilizar essa prática no ambiente hospitalar. Muito bem. Faz muito sentido, Olha Raquel, você só. ficar constrangida. Todo mundo se sente, até porque cada coisa tem o seu lugar. Então, é muito difícil a gente separar o meu papel de enfermeira do meu papel de aromaterapeuta, o meu papel de Uhum. psicóloga do meu papel de terapeuta reikiana. Cada coisa vai encontrar o seu lugar. Como a gente encontrou isso onde eu trabalho hoje, por exemplo, né? Hoje eu tenho práticas integrativas em ação, vamos dizer assim, em duas instituições diferentes. Uma é no hospital, e aí no hospital a gente foi buscar aquela linguagem bem técnica, né? Literatura, artigo. A gente tem um amigo, acredito que você conheça ele, Vera, o Ricardo Monesi, que fez o doutorado dele mostrando a ação do reiki, né, na melhora do nosso sistema imunológico. Então, buscando artigos científicos e montando um projeto. E a partir daí a gente começou a oferecer práticas integrativas para familiares de pacientes que estavam internados. Então, assim, uma hora Vamos por sempre dia. entender, pessoal. Olha, eu interrompo mesmo, você me conhece, né, Uhum. Marcela? Vamos entender sempre que quando a gente fala de cuidado, dentro ou fora do cuidado paliativo, paciente e família, eles formam uma única unidade de atendimento. É impossível você atender o paciente e dissociar a família, assim como é impossível atender a família e não. Então, a gente atende a família e o paciente como uma única unidade de cuidados. Até porque, quando esse paciente não está conosco, quem dá seguimento aos cuidados é a família. Eu, aliás, acho que a família tem que estar muitas vezes melhor que o paciente, porque ela Exatamente. Ela vai dar tem essa uma sustentação, né? interpretação. E Vamos aí, lá. não tem problema. E aí, o que a gente fez? A gente conseguiu uma autorização para começar esse trabalho com os familiares. Porque tem uma Hum. questão de cobrança do convênio, como que eu pago esse profissional. Tem uma série de pormenores que vão atrapalhar a gente na hora de fazer um projeto acontecer, né? Então vamos começar pela família, porque com a família eu não preciso dar conta disso para o convênio, por exemplo. Mas em É. instituições públicas isso já está muito mais difundido, assim. Tem, por exemplo, como é o nome daquele hospital que é para crianças com deficiências motoras? Me lembra o nome? Não é o ACD? BRAC, o ACD. Na ACD. ACD tem um projeto fantástico de práticas integrativas e que, se alguém se interessar, é um lugar que também é super acolhedor para fazer um benchmarking lá, conhecer, é muito legal. Então, assim, começamos com familiares e a gente fazia num espaço que a gente chamou de sala da família, né, que é um cantinho para eles Uhum. realmente terem ali um momento de privacidade, se eles quiserem assistir uma novela sozinhos, sabe? Tem um cantinho lá. Sim.
Nessa sala a gente temos uma vez por semana, uma vez por dia, por 1 hora, uma prática diferente. Então, até Hum, antes da pandemia era de segunda-feira tinha musicoterapia, ou não, tinha yoga, de terça-feira a gente tinha uma, um encontro com a psicóloga para fazer meio que uma terapia em grupo, assim, mais dirigida, trazer alguns assuntos, para trabalhar um pouquinho a certo. questão emocional. Na Uhum. quarta-feira a gente tinha musicoterapia, de quinta aromaterapia e na sexta era o encontro para falar um pouco de espiritualidade. E a gente estava Olha, começando a expandir, a trazer um pouco de arte terapia, ia juntar mais, se eu não me engano, tai chi, ia trazer um pouquinho de medicina tradicional chinesa junto, e aí a pandemia chegou e atrapalhou nossa agenda. Mas é uma boa forma de começar. Então, de repente, você ter um espaço para você começar a oferecer a prática. O reiki, ele demanda que você tenha, por exemplo, que o paciente fique deitado, que você fique lá um tempo aplicando, dependendo do paciente, você vai aplicar menos tempo ou mais tempo, vai depender do que o terapeuta sente ali, da vibração energética. Então não é tão simples, né? A gente inclusive estávamos pensando em práticas coletivas, para que as famílias se encontrassem, trocassem experiências. Mas é possível. Então é uma forma de você, de repente, começar a introduzir a prática integrativa enquanto terapeuta, não enquanto psicólogo, porque dentro do contexto da psicologia, e aí a Vera tem muito mais expertise do que eu para falar sobre isso, mas você tem ali uma rotina do psicólogo, de ter uma linha de raciocínio da psicologia, um tipo de terapia que você vai fazer, se é junguiana, se é breve, enfim. Tem um outro contexto, né, Vera? Quando a gente fala de práticas integrativas, eu tenho que puxar para um lado que não é tão análise, não é tão analítico, eu não vou, às vezes, nem me aprofundar no que a pessoa está na causa, a raiz daquele sofrimento, né? A depender do tipo de prática. Então, eu acho que assim, é uma oportunidade que a gente tem de agregar. Por quê? O que o reiki faz, a psicologia não vai fazer, né? Respondendo um pouco o que a Raquel trouxe. E o que a psicologia faz, o reiki nunca vai substituir. Por isso são integrativos. por isso que elas se complementam, né? Então, uma ajuda Exato. tanto a outra. Algumas a gente pode fazer concomitantemente. Por exemplo, o uso do óleo essencial durante uma sessão de psicoterapia. Só um minutinho. Ai, desculpa, tava presa aqui, a segurando não deu. Quer tomar uma Por exemplo, aguinha? Tem não, aguinha aí perto? Tudo bem? tá tudo preparado. Durante a sessão de psicoterapia, você pode colocar um óleo essencial, assim como enfermeira, eu poderia colocar um óleo essencial no quarto, pedindo licença para o paciente, eu posso colocar um cheirinho aqui para a gente deixar o ambiente diferente, tal, antes de começar um curativo, antes de começar um Sim. procedimento mais difícil. A gente, inclusive, estava testando um projeto de pesquisa para fazer o uso de óleo essencial de lavanda pré-passagem de pique, né? Porque o paciente fica angustiado, você vai Ah, fazer no quarto, a enfermeira vai me furar, e agora? Então, tinha um é. resultado bem interessante. Mas outras eu não consigo. Não consigo fazer acupuntura enquanto eu faço terapia. Né? Não consigo fazer acupuntura nem enquanto eu faço um curativo. Então, algumas práticas, elas necessitam de um espaço exclusivo, né? Só para elas. E aí, o Uhum. outro ambiente em que eu tenho colocado em prática isso, Vera, e que eu consigo acessar o paciente hoje é o consultório. Então, eu tenho consultório de aromaterapia e de radiestesia, onde eu consigo receber, seja o paciente, já aconteceu de eu receber o paciente, a filha e duas filhas diferentes, né? E você cuida dos três de forma pontual, mas ao mesmo tempo você acaba cuidando de maneira integrada, Agregando, agregando. Então, que agregando. eu acho que não faltam são oportunidades, porque se você, por exemplo, não consegue fazer nem com o paciente, nem com o familiar, será que eu não consigo ajudar meu colega de equipe, de repente, É. começando de pouquinho, né? Mas eu diria para Raquel
que não desanimar, porque o espaço hospitalar, ele pode parecer assim um pouquinho não tão Hostil. aberto a essas práticas todas, mas conforme você vai criando a oportunidade. Na verdade, Raquel, eu acho que a gente tem que, quando a gente confia muito no método que a gente usa, acredita muito nele e sabe que ele dá certo, é criar a oportunidade para que isso aconteça, independente do ambiente. Porque o ambiente fácil é fácil. Quando você está com o ambiente Oh, todo propício para as uhum. coisas acontecerem, cadê o Vai que vai. desafio? Mas eu acho que você deve, se você entender que o caminho é esse, você deve propiciar para que isso aconteça. Porque o paciente, ele sempre vai sair lucrando com todas essas práticas. Quando a gente fala Uhum. de autocuidado, as pessoas elas costumam falar assim, porque eu gosto de uma frase que é assim: o cuidar do outro não exclui o autocuidado. E daí as pessoas falam assim: ah, Vera, tá bom, isso é muito bonitinho para você falar, né? Mas fica aqui no meu lugar, que você vai ver que eu não tenho tempo para nada, né? Eu acho que o tempo é uma. Bom, em primeiro lugar, que o tempo é uma abstração, né? Eu tenho essa. Eu percebo o tempo como uma abstração. Você tem que criar o tempo dentro da sua vida. Você tem que criar o hábito dentro da sua vida. Porque se é algo que vai te fazer bem, se esse autocuidado promove benefícios, principalmente de saúde, em primeiro lugar para você, você tem que começar. Hábito de leitura, o hábito do amor, inclusive, né? A gente precisa roubar um tempo para amar, precisa roubar um tempo para ler, precisa roubar um tempo para fazer o autocuidado acontecer. Como é que a gente poderia, Marcela, que nem você, o tema da nossa live, né? As práticas integrativas no autocuidado, né? Como é que você diria para alguém, olha, pode começar por aqui. Puxa. Bom, só o Ministério da Saúde já tem 20 e tantas práticas aprovadas, assim, reconhecidas, né? Ah, Então eu diria experimente. Comece a tá. ler sobre elas e comece a experimentar aquilo que para você pode fazer mais sentido. Se eu já tenho, de repente eu sou de uma família oriental, que já tem prática de acupuntura na família, tenho aquele, sei lá, meu avô, meu tio que faz e eu nunca fiz, peça para que ele faça em você. Experimenta, Tá. sinta o que aquela prática te traz de resultado. Porque tem pessoas que vão se adaptar mais a yoga, por exemplo, a ponto de entrar no estilo de vida yoga. Tem gente Ah, que vai preferir ir por um caminho mais para o reiki. Outros vão se encontrar na aromaterapia. E talvez um terceiro prefira um quarto, né? Prefira uma prática do tipo dança circular, sabe? Então, tá. são práticas muito diferentes. É, tem coisas que para mim eu não consigo, por exemplo, a acupuntura. Eu tenho pau, fica aqui entre nós e essas 33 pessoas que estão Não, assistindo, que eu não sou uma acredito enfermeira naquilo. bunda mole. Eu Eu não tenho acredito. pavor de agulha. É. Mas assim, eu fui, tomo vacina, respiro, tá tudo bem. Mas não, olha, a primeira sessão de acupuntura, não sei se, acho que você conheceu a Slay, coitada da Slay. Slay é uma fofa, trabalha com medicina de estilo de vida, uma acupunturista assim, de mão cheia. Mas eu suava, Vera, mas eu suava de nervoso. Ela falava, Marcela, não tô acreditando. Então, assim, pra mim não funciona, porque eu fico tensa. Eu vou tensa e Tá, volto aliviada. Como assim? Né? Aliviada porque melhorou? Não, aliviada porque tirou a agulha. Então, pra mim não funciona. Mas a minha mãe tá, ama a acupuntura. tá, Ela fala tá. assim, eu não vivo sem acupuntura. E- Então, tem que Então, na testar. verdade, é assim, em primeiro lugar, se abrir para conhecer. Porque esse negócio de Isso, falar assim, ah, não serve para mim, não serve para mim, é assim, você não está conhecendo, você não sabe, de repente, você vai gostar, né? Então, se abrir para essa experiência e deixar que ela entre devagarinho na sua vida. Agora, tem que gostar. É que nem exatamente. esporte, né? Não adianta falar assim, vai Isso, fazer exercício físico.
né? Se Ah, você vai não nadar, mas gosta, eu não gosto de água, cloro, então não. Porque daí, senão, você não vai dar continuidade, né? e não tenha medo de pôr em teste. Como aromaterapeuta, eu trouxe aqui umas coisinhas para mostrar. Esse aqui é um vidrinho de óleo essencial, né? Não fazendo propaganda da fitoterápica, mas é um olhinho que eu, assim, uma marca que eu confio e aí eu tô mostrando por quê. Eu olho para um vidrinho desse, eu penso assim, poxa, tem 10 ml, cada ml tem 20 gotas, olha quantas gotas tem aqui. Às vezes a gente usa uma gota para preparar um blend de óleos. E ele tem um Ah, resultado tão incrível e às vezes eu olho para ele e falo assim, mas seu danado, você realmente faz isso? E é muito interessante, porque quando eu trabalho no consultório com o paciente não sabe de todo o potencial do óleo. E quando ele volta e ele me traz as experiências e as sensações que ele teve, eu falo assim, puxa, aquele danadinho realmente fez o que ele tinha que fazer. tá. Então, é isso, é você pegar uma coisa e testar, sabe? Falar assim, Tá. tá bom, Então, vamos lá, eu fico Marcela, vou testar essa imaginando, né? aromaterapia aí. Então, eu fico pensando, pegar uma aromaterapia e fazer aquela hora que você vai dormir, né? Ou depois de Isso. um banho, selecionar um momento que é importante dentro da sua rotina de vida e, de repente, experimentar esse óleo antes de dormir para ter um sono melhor, para ter uma sensação de cuidado, né? Eu acho que a gente Vera, eu pode sou a primeira a começar. duvidar. Eu sou a primeira a falar assim, será que isso funciona? E aí, olha Hum. só, né, que coisa doida, trazendo muito para essa questão do autocuidado. Logo que começou a pandemia, eu tive o Covid em março do ano passado. Ah, eu não sabia. Pois é, logo no Gente, comecinho, olha, assim. um full de reportagem aqui. Muita coisa a gente descobre numa Muita coisa live. a gente Eu descobre não numa live, né? soube. Então, mas foi assim, começou com um quadro muito inespecífico, né? Eu tava com dor no corpo, dor nos olhos e dor de cabeça. Eu fui pro pronto atendimento achando que era dengue. E aí, na época, ainda tinha que esperar 5 dias para sair o resultado. E quando saiu o resultado, eu vi que era Covid. E aí, Hum. cada dia eu tinha um sintoma diferente. Era muito louco. Só que, no dia que saiu o resultado, foi o dia que eu perdi o olfato. E há um ano atrás, a Luísa ainda usava fralda. A Luísa é minha pequenininha, minha filha. Ainda usava fralda. E eu trocava a Luísa e eu não sentia o cheiro da fralda da Luísa. E eu pensava assim, meu Deus do céu, eu nunca mais vou voltar a sentir cheiro. Ou que raio é isso que eu tô assim, sentir cheiro e não tinha isso escrito em lugar nenhum, que era só tosse, coriza, febre e Hum. falta de ar, não tinha nenhum lugar escrito perdeu o olfato. E aí eu comecei a jogar na internet, pesquisar, e aí eu vi que tinha já alguns artigos que mostravam a perda do olfato e tal. Eu sei que nesse dia, Vera, a hora que eu fui deitar, eu senti o pânico. Meu coração acelerado, eu assim, pilhada, e teve uma hora que eu falei assim, opa, peraí, que é isso? Você é uma aromaterapeuta. Vamos Uhum. lá, vamos entender como é que a gente vai cuidar disso. Porque pode voltar o olfato, pode não voltar, mas pode voltar. Então calma, né? Você vai dar um jeito de dormir. E aí, uma das premissas da aromaterapia é que você não precisa ter a capacidade de sentir o olfato, sentir perfume, né? Se você tiver a anosmia, se você não sentir olfato, ela funciona, porque é uma questão química. Você vai inalar, aquela química vai ser absorvida pelo seu organismo e ele vai fazer o efeito. Falei, eu vou testar essa bodeguinha aí, vou ver se isso funciona mesmo, sem sentir o perfume. E aí eu peguei o óleo de lavanda, passei nas mãos, fiz umas inalações, fiz minha meditação, deixei a lavanda entrar, passei no meu travesseiro e dormi. E foi a melhor noite que eu dormi na época Covid. Então, assim, é isso que é testar. É você falar assim, puta, será que isso me ajuda agora? Vamos lá, É, vou ver, vou testar. se E a abrir gente para o passa novo. se abrir para o novo. E quantas vezes a gente Né? passa por situações na nossa prática, no nosso dia a dia, de você pegar uma família difícil, de você estar numa situação, sei lá, um colega seu, meu, não tá legal, a relação não tá legal, o ambiente não tá agradável. O que eu posso fazer para mudar?
né? Então, pegar esses, claro, né, consultando uma aromaterapeuta, porque estou usando a aromaterapia de exemplo porque é a minha expertise, mas pode ser outras coisas também. É como a nossa colega que aplica reiki, ela pode aplicar reiki no quarto do paciente, Eu quando o também paciente acho. não está lá. Então, ela pode aplicar no quarto para que quando ele entre no quarto, o ambiente está melhor para receber ele. Né? Ou no consultório dela, ela pode aplicar reiki no consultório, melhorar o ambiente para receber o paciente. E sabe o que eu fico pensando, Marcela? Como é bom quando a gente tem um conhecimento e que a gente pode ter o que oferecer para ajudar no cuidado, né? Porque eu acho, por exemplo, você vê os seus colegas de trabalho ou vê o ambiente de trabalho que precisa de alguma coisa, né? Não tá bom, mas o que eu vou fazer? E ter um conhecimento que pode oferecer algo que muda, que transforma, né? Eu acho Uhum. isso maravilhoso. Quando a gente fala de cuidado, gente, o cuidado é muito amplo, né? O cuidado Nossa, realmente é tremendamente amplo. O que é bom para uma pessoa pode não ser boa para outra, mas de qualquer maneira tem que dar um primeiro passo, sabe? E ter o que oferecer em termos de alternativas, isso é muito importante, porque às vezes é essa alternativa que vai fazer a diferença. Então você já testou de exatamente. tudo, né? Então nada dá certo, você fala assim, caramba, já testei de tudo. Vamos testar uma coisa diferente? E às vezes o diferente é o que vai dar certo. Velho, eu tenho um paciente no consultório que não, que fala assim, puxa, eu tô exausto, passo a semana e eu sinto que eu não consigo descansar. E aí, quando vai pro consultório, ele dorme durante a sessão, que ronca. E aí ele acorda e fala assim, nossa, Bom, eu vamos venho pra fazer, cá, vamos eu divulgar onde mudo. é que é esse consultório? Onde é que é esse consultório? Tá, Pode bom, dar o nome é da aqui em São rua, Paulo. Paulo. Então, vou dizer assim, eu tô realizada, Vera, hoje, porque na mesma live eu consigo ser plena nos meus três perfis. Então, aqui eu sou a Marcela Pessoa, te amando, no meu perfil Marcela Tardelli. Eu sou a Marcela, enfermeira de cuidados paliativos, dizendo para vocês assim, cuidem do todo, apoiando a Vera nesse projeto maravilhoso, dizendo assim, olha, a gente tem que olhar para todo mundo, não é só o paciente, eu preciso olhar para a família, eu preciso olhar para o cuidador não familiar, eu E preciso preciso olhar para olhar o para meu mim colega de mesmo. equipe, Preciso preciso olhar olhar para para mim, mim. e que é o meu perfil cuidados.paliativos, que eu estou conectada, e tem o meu perfil, Marcela, com dois L's, ponto aromaterapia. E neste perfil tem também o endereço. Então, meu consultório fica na Tá. Peninos, aqui na Aclimação. Aromaterapia dá para fazer online? Não é desejável, porque o legal é você sentir, testar o óleo no consultório, ver como que o corpo reage àquele óleo. Mas a radiestesia, por outro lado, dá para fazer online. Então, tem algumas coisas que dá, outras não, mas a gente vai se adaptando e assim por diante. Mas é uma coisa bem interessante, assim. Testar, testar, experimentar e não ter vergonha de falar assim, puxa, mas eu não conheço. Que é isso aí? Que prática é essa? Porque de repente chega alguém e fala assim, ah, eu faço reiki. Aí chegou outro e fala assim, ah, eu faço jorei. E aí todo mundo acha que é a mesma coisa e não é a mesma coisa. Não. Então pergunta o que é importante para ele. Comece perguntando para mim, o que é importante para mim, né, nesse processo de autocuidado. Eu não sei se para vocês tá. Ah, pronto, a conexão da Vera voltou. Já Eu falar, a voltou. conexão da Vera caiu. Minha filha, a energia aqui tá tão maravilhosa. Tá vibrando, o universo vai conspirando. Então comece perguntando para si, né? Como a Vera trouxe, a importância do autocuidado. O que eu acho que eu preciso? Será que eu preciso de algo que como você falou, ah, não tenho muito tempo? Poxa, mas a aromaterapia, na prática, Uhum. na terapêutica dela, para muitos pacientes é uma vez por dia, um minuto. Um É. minuto, Gente, assim. vamos entender um pouquinho. Quando a gente fala de autocuidado, o autocuidado ele tem alguns focos,
sabe? Tem alguns focos de autocuidado, né? O autocuidado, em primeiro lugar, é do físico. Então, o primeiro é o físico. Você tem que estar com uma saúde equilibrada. Então, alimentação, sono, prática de exercícios que você gosta, mais regulares, né? Então, tudo que se refere a físico. Então, esse é autocuidado. Então, por exemplo, a higiene que você faz, as horas de sono, descanso. Esse é um foco de autocuidado que você tem que prestar atenção. O outro foco é o emocional, que você pode falar como psíquico, né? Como é a parte do emocional. Como estão as suas emoções? Cuidar das emoções é tão importante quanto cuidar do físico. A Marcela mesmo, no começo da nossa conversa, ela comentou, às vezes acontece alguma coisa pra gente, uma notícia, qualquer coisa, aquele impacto, a gente somatiza. Então, de repente você está com o corpo Isso. dolorido, você fala assim, nossa, estou me sentindo cansada, parece que passou uma jamanta em cima de mim, né? Não, a notícia, ela abala o físico e a gente somatiza. É como se o corpo, que ele não tem uma boca para falar, olha, eu estou triste, ou eu estou feliz, ou eu estou surpreso, eu estou com medo. O que ele faz? Ele promove sensações dolorosas, né? Ou dolorosas ou alguma outra Incômodos, né? manifestação incômodas, que é Uhum. como ele está falando, ó, está acontecendo alguma coisa que eu não estou gostando. Então, cuidar das emoções é importante. Cuidar da parte social, né? Tudo isso faz parte do autocuidado. Então, ninguém é uma ilha isolada, nós precisamos uns dos outros. Nessa época de pandemia, mais do que nunca, ficou muito alerta esse sinal. Precisamos cuidar uns dos outros. Não adianta ser egoísta, não adianta pensar só no Uhum. nosso umbigo, sabe? Nós precisamos uns dos outros. E depois o cuidado espiritual, aonde entram todas essas técnicas. Então, uma meditação, você ver qual essa terapia integrativa que você vai associar à tua prática do dia a dia Se ou ao seu conectar, né? tratamento e que Uhum. pode. Então, gente, mas isso não precisa de muito tempo. Então Não. começa com 10, 15 minutos, você vai gostar, no dia seguinte você vai lembrar da satisfação que te trouxe do bem-estar e você repete. E daí quando você vai ver, você já separou esse tempo para você. Você está começando a se sentir melhor e você vai cuidar da outra pessoa de uma maneira, seja do seu paciente ou do seu familiar, você vai cuidar de uma maneira muito com mais qualidade de cuidado. Eu Com acho que é isso. certeza. Porque a Marcela, gente não. É difícil ficar pleno, né, Vera? É difícil. A gente fica pleno 5 minutos. Daqui a pouco acontece alguma coisa que desestrutura a gente de novo. Então é um processo, é uma construção esse autocuidado, né? Não é só agora, vou lá, tomo banho, como, rezo, deito. Não. Você tem que fazer isso todos os dias. É uma construção, inclusive, né? eu sempre digo, por exemplo, a espiritualidade, né? A espiritualidade é que nem o exercício físico. Se você quer resultado, você tem que meditar todo dia, você tem que orar todo dia, você tem que ter aquele minuto que é teu, se você quer resultado. Se você não quer resultado, é que nem exercício de fim de semana. Faça uma vez, ou sábado e domingo. É ruim, não, vale, vale. Mas se você quer resultado, é sempre o Sim. contínuo, né? A continuidade é que dá resultado. E eu acredito, Marcela, Vaira, queria. fale, Oi. fale. Não, eu Não, acredito fale, que fale. quando você fala isso sobre resultado, eu queria trazer dois aspectos importantes aqui, né? O primeiro é a questão do acompanhamento de um profissional. A gente, quando vai fazer academia, a gente procura um professor de educação física para estar ali do lado, um personal, porque senão eu vou fazer o exercício errado, eu posso me machucar. A mesma coisa é uma prática integrativa. Você pode até conhecer algumas coisas. Ah, eu uso óleo de lavanda na minha casa.
sei lá, eu já faço alguns exercícios de yoga, mas assim, você ter um acompanhamento permite que a prática se torne um tratamento, né? Se não, ela é só uma Isso, muito prática. importante. Ela deixa de ser, Muito importante. ela sai do âmbito da experimentação e da experiência e vai para o Muito importante. âmbito do tratamento de fato. Então, uma coisa é você usar uma lavanda um dia para você dormir, é uma experiência. Outra é, será que é o melhor óleo para mim? Será que neste momento é a lavanda que vai mexer com a minha vibração no ponto necessário para eu melhorar algo em mim? Ou para eu Isso. melhorar alguma situação? Então, é por isso que é importante ter um profissional por perto, porque o terapeuta reikiano, ele vai entender qual é o ponto onde ele vai aplicar mais tempo. O acupunturista vai determinar qual é o meridiano que ele vai mexer com base no que você trouxe. Então, a gente É. pode até entender algumas coisinhas, mas sem ter um profissional por perto, é como a gente dizer assim, ok, bater papo no bar também é terapia. É terapêutico, mas não é terapia. Uma Você co... falou tudo. É terapêutico, É mas não é terapêutico. terapia. Então, É é a mesma terapêutico, coisa. mas não Você é pode até terapia. achar que resolve uma experiência, mas não é uma terapia. Então, É. procurem pessoas E sérias que conforme tá, são, e conforme tá gostando, procure conhecer um pouco mais, vá a sim, fundo, se sim, interesse, né? inclusive Obtenha até conhecimento. se formar nisso. Ah, Marcela, É. gostei tanto de aromaterapia, vou fazer um curso. Que era o segundo aspecto. Existem coisas e existem práticas, e a Vera caiu de novo, mas daqui a pouco ela volta, Não, eu se continuo precisar. aqui. Ah, então tá bom. É que aqui tá circulando, mas É, não, existem tá indo bem. práticas que têm contraindicação, né? Então, dentro de vamos supor que a pessoa decida fazer yoga. Não é Hum, todo movimento que ela vai poder fazer. Porque de repente ela tem um problema de coluna, ela tem uma limitação física, ela tem uma restrição por alguma outra razão, que tem algum movimento que o terapeuta, o professor, vai dizer assim: bom, este movimento você vai fazer dessa forma. O óleo essencial, porque é natural, tá tudo bem? Não. Tem óleo essencial que eu não posso usar numa pessoa que é hipertensa, por exemplo, ou que usa uhum. determinado quimioterápico. Então, que pode trazer reações, né? Que é contraindicado. Então, não é porque é uma prática integrativa, complementar, que ela não, que tudo pode, né? Não é. Vamos lembrar que cada um é singular, cada um é Isso. ímpar, né? Não existem duas digitais iguais. Então tem que combinar, é uma alquimia, né? Tem que É uma combinar alquimia. o tratamento com a tua química, né? Tanto é que existe aquele ditado popular, né? A nossa química bate, né? Temos a mesma Vera, é tão química. alquimia. O Gleison, para quem não conhece, é meu esposo, ele tá aí assistindo e escrevendo algumas coisas. Quando eu Fantástico, vou uma fazer família que eu adoro. Quando eu vou preparar os blends, né? Os blends são as misturas de óleos para o paciente. E às vezes eu estou preparando alguma coisa aqui em casa que alguém encomendou, tal. Ele faz assim, aí, ó, ó minha bruxinha trabalhando. Ele brinca, né? Fala assim, já tá fazendo É, essas coisinhas, bruxinha. Por quê? Porque é uma alquimia de fato. Você tem é que uma parar alquimia. e alinhar qual é o óleo que vai tocar naquele aspecto que em conjunto com o outro e aí você pensa assim, só na aromaterapia? Não. O acupunturista vai pensar qual é o meridiano que, combinado com o outro, estimulado junto, vai trazer tal resultado. Então, assim, não é simples, gente. Não é, fiz um cursinho de 3 horas e ok. Não. Demanda, de fato, um conhecimento. Então, a experimentação, ela precisa vir com o apoio de um profissional para que você, de fato, tenha uma experiência válida, né? Porque de Até repente você vai porque testar uma você coisa que vai não faz sentido. conhecer aquela pessoa, você vai ter a primeira clínica, né, com ela, para um conhecimento, para saber quais são
o que você pode utilizar para ela. Então, tem todo um conhecimento, tem toda uma anamnese inicial. Eu acho que Isso. os oncologistas clínicos, eles são também quimioterapeutas, sim, são meio São meio bruxinhos, sabe? alquimistas, isso. Meio alquimistas, porque eles têm que pegar o diagnóstico, né? Então, aquele tipo de câncer, com a constituição daquele paciente, daquela pessoa, ver o que existe disponível para aquele tratamento e fazer combinar tudo isso e esperar a resposta positiva do paciente. Olha, gente, não é fácil não, mas é uma delícia. Para quem gosta, É é muito perfeito, boa né? essa interação. Marcela, deixa eu te falar uma coisa. Eu não gosto de Ah, terminar as lives assim, de uma hora para outra, daí cai, né? Termina o nosso tempo, puf, não. Eu gosto de fazer, eu gosto muito de rituais. Então, tá. um encerramento bonito, fechar com chave de ouro, né? Essa live maravilhosa que tanto nos inspira. Então, eu gostaria, bom, em primeiro lugar, convidar o pessoal. O nosso próximo projeto Cuidador vai ser do dia 8 ao dia 12 de março, tá? Sempre das 19 às 21 horas. E nós vamos aumentar as especialidades nesse ano, incluindo a enfermagem, né? Que o ano Tamo passado a gente chique. não estava, né? Estamos chiques, estamos lindos. Tamo Então eu chique. gostaria de que você deixasse uma mensagem para todo esse público maravilhoso que esteve conosco nessa hora de conversa tão boa. Tá. Quero, antes, rapidinho, mandar beijinhos, assim. Eu vi um pessoal, uma galera fantástica que tá aqui. A Vivi passou por aqui. Meu primo, Marcelo Tardelli, passou por aqui. Devandro. O Peixe, meu amigo fantástico, tá aqui também. Sou fã dele, ele é músico top. Ele fez uma pergunta se tem uma entrevista antes. Tem sim, a gente precisa fazer uma anamnese, que é essa avaliação que a Vera falou, é importantíssimo. Vanessa, linda, gente, um pessoal fantástico, minhas alunas, obrigada mesmo de coração, vocês são Que sorte a sua! Você nossa sabe que eu inspiração, né? do meu lado aqui não está Ah, mas tem um aparecendo monte aqui nem assim, Vera, olha. você é demais! Vera, Então, arrasou na beijo para explicação. Vera... Tem vários, viu, Verinha? Eu beijo vi. para todo mundo. Mas obrigada mesmo, assim. Eles são as nossas inspirações, né, Vera? São. E qual é a mensagem maravilhosa A aí, para fechar mensagem, com então, eu até chave de escrevi para não ouro? esquecer, assim, ó. Eu vou de rap, ó. Não vou cantar o rap, mas eu vou de rap. Tem um cantor que chama Criolo, que ele fala assim numa música que chama Não Existe Amor em SP. Ele diz o seguinte: não precisa morrer para ver Deus, não precisa sofrer para saber o que é melhor para você. Então, o que eu quero que vocês guardem é que a gente não precisa chegar no ponto de se tornar um paciente internado com grandes necessidades de cuidados físicos para que eu passe a cuidar de mim. Não precisa chegar num ponto onde eu tenho uma morte em diversos sentidos, porque eu posso ter uma morte social, eu posso matar a minha fé, posso matar os meus sentimentos, para que a partir daí eu passe a olhar para eles, passe a cuidar da minha fé, do meu sentimento, independente da sua crença, né? Então, assim, a gente não precisa chegar nesse ponto para provocar, para começar a cutucar aí o nosso autocuidado. Né? O que não falta é apoio. A gente está aqui para começar a dar esse empurrãozinho, né, Vera? Então fica aí a dica do criolo, que veio para fechar nossa conversa. Não precisa morrer para ver Deus, não precisa sofrer para saber o que é melhor para você. Marcela, muito obrigada. Beijo grande, beijo a todo esse pessoal que tão amorosamente esteve Lindos, conosco nessa live. Ó, lindos demais. tudo Vai de ficar bom. gravado, né, Obrigada. veinha? Vai, Vai vou ficar no gravar agora. perfil. Perfeito. Tá bom? Beijo, Obrigada, gente. pessoal. Beijo, Boa noite, Vera. Marcela. Amo você. Sinta meu Eu abraço. também.